pagar, né? Mas se assim, paga? alguns não, alguns sim, aí compensa. É igual investimento, né? Você diversifica, você contrata 20 PMs, aí uns 10 vão se pagar, os outros 10 vão dar prejuízo, mas os 10 que se pagam, pagam os outros 10. Enfim, não sei se a proporção é essa também, mas... Acho que não. Não é, mas é que quando você acerta bem, né? O investimento de risco, por exemplo, quando você acerta tão bem que todos aqueles outros investimentos que viraram pó valem a pena. E eu acho que é meio que o caso, assim, né? Então, para uma empresa... Olá, a gente está começando aqui o novo programa do PM3 Talks, que é o Mesa de Produto. Como você deve estar reparando, estamos aqui numa mesa, presencialmente, ao vivo, para ter uma discussão sobre vários temas da área de produto. E nesse episódio eu estou com 3 pessoas, o Rafael Farinazzo, o Vitor Almaraz e a Priscila Lugão, no qual a gente vai falar sobre as verdades não ditas sobre a área de produto. Para você que está assistindo no YouTube, deixa um likezinho e assina o nosso canal. Eu sei que é chato, todo mundo pede isso, mas é porque funciona. A gente tem dados provando que isso funciona. E se você está ouvindo no Spotify, no Deezer, aí no seu negócio de podcast favorito, se tiver um negócio para você também dar uma notinha para a gente para ajudar, pode dar nota. E eu queria frisar que esse é o primeiro episódio, é um piloto. Então se você também tiver feedbacks, pode mandar pra gente por qualquer lugar, rede social, no YouTube, deixar comentário, mandar pra mim também diretamente, pra gente estar sempre melhorando. Como pessoas de produto, a gente vai definitivamente melhorar o formato, as discussões e tudo mais. Então, pra gente começar, eu queria aqui abrir uma pergunta, e vocês escolhem quem me responde, tá? É pra ser descontraído. Eu queria abrir aqui a pergunta sobre por que vocês acham que produto tá tão movimentado, assim, a área tá bombando, muita gente quer migrar e tudo mais, sabe? Parece que tem uma áurea especial em torno da área de produto. Por que vocês acham isso? Olha, acho que tem... A gente tem a nossa parcela de culpa, né? Começa a surgir curso, evento, etc. O pessoal olha de fora e fala, pô, isso aqui deve ser legal, tá todo mundo fazendo, né? Eu posso te dizer por mim, assim, né? Eu tinha a impressão, quando eu virei... Eu trabalhava na área de projetos, porque eu gostava de ver as coisas de ponta a ponta. Eu falei, vou virar PO, porque aí não só eu vou tocar de ponta a ponta, como eu vou decidir. Aí você vira PO, você representa o cliente, né? Aí virei PM, eu falei, agora eu vou decidir. Decidia quando era PO? Claro que não, né? Aí virei PM, falei, agora eu vou decidir como que vai ser o produto. Aí óbvio que não era assim. Aí virei líder de produto, agora eu vou decidir. Óbvio que não é assim. Então acho que tem essa impressão de que você é a pessoa dando as cartas ali, né? O que é mentira, né? Então, mas é uma sensação gostosa. Para quem gosta, para quem tem um perfil mais generalista, tem essa sensação gostosa de, não, eu vou ver de ponta a ponta, vou participar de várias partes. Na verdade, muitas vezes você facilita muito mais coisa do que decide, mas, enfim, é uma área legal, é uma área boa. Acho que tem muito disso, de que a área de produto ela tá ganhando essa visibilidade, como o Farina falou, né? E eu, particularmente, eu vim porque eu já era da área de engenharia, e aí eu queria estar mais próximo dessa decisão, estar mais próximo desse macro aí de estar participando do todo da entrega e não só da parte de entregar uma feature ali, de codar, né? Mas eu acho que também tem muito a questão de muita gente entrando na área achando que é porque dá dinheiro. Aí entra a parte mais polêmica da história aí que... Vamos falar um pouco disso. A gente pode até... Eu quero voltar depois e eventualmente falar de... PM tomar decisão ou não, toda aquela discussão de autonomia, mas falando, já que você tocou no ponto do dinheiro, você acha que de fato os salários estão aumentando, a gente consegue até ver, né? Tá crescendo muito, mas isso vocês acham saudável? Vocês acham que faz sentido? Esse PM que está recebendo um salário mais alto, ele se paga lá na ponta? Qual a percepção de vocês aí no mercado? Então, vocês trabalham e trabalharam com vários PMs ao lado também. Eu acho que precisa se pagar, né? Mas assim, se paga? Alguns não, alguns sim, aí compensa. É igual investimento, né? Você diversifica, você contrata 20 PMs, aí uns 10 vão se pagar, os outros 10 vão dar prejuízo, mas os 10 que se pagam, pagam os outros 10. Enfim, não sei se a proporção é essa também, mas... eu acho que não. Não é, mas é que quando você acerta bem, né? O investimento de risco, por exemplo, quando você acerta tão bem que todos aqueles outros investimentos que viraram pó valem a pena. E eu acho que é meio que o caso, assim, né? Então, para uma empresa que está começando, que tem poucas pessoas de produto, provavelmente não se pagam mesmo, mas ela tem que entrar no jogo do mercado que está pagando muito, né? Ela pode compensar com stock options, ela pode compensar de outras maneiras, mas no fim das contas, acho que até uma questão nossa de profissionais de produto, de entender que assim, cara, se a gente não der retorno, a gente mesmo vai ser responsável pela suposta bolha que existe. Mas isso aconteceu um pouco com agilidade, né? Eu pelo menos tenho essa percepção, teve o boom ali de agilidade, o quê? 2008, 2010... E as empresas agora, algumas pelo menos, olham meio torto assim, para Scrum e tudo mais. E
pô, eu fico com medo de produto acontecer isso, porque eu já vi empresas bem early stage contratando pessoas de produto com salário lá em cima, e eu falo assim, pô, essa empresa nem tem tanto caixa assim, porque ela tá fazendo isso, porque ela precisa. Às vezes nem tem tanta necessidade de ter uma pessoa de gestão de produto nesse momento. Exato. Às vezes investir assim, no design, na engenharia, já supriria ali a necessidade e fica tacando PM, principalmente no early stage, e fica tacando PM. Então, achei engraçado que você até falou, tem 20 PMs, 10 se pagam, 10 não se pagam. Mas precisa dos 20 PMs. E quando tem um só, né? Se ele não se pagar é ruim, se ele se pagar é bom. Né? Exato. E eu já vi caso, né, cara, de empresa contratando CPO mão na massa, porque ele ia ser a única pessoa do time de produto, mas ele era um CPO. Não faz sentido. É um paradoxo ali, né? Mas vocês acham... Eu sei que agora tá tendo muito layoff, né, demissão de várias empresas, mas de certa forma, quando a gente vê muita gente querendo transicionar para produto, eu acho que tem um fator também de estabilidade. Vou trabalhar com tecnologia, é uma área que está crescendo. Vocês acham que isso conta para esse movimento também, ou não? Existe essa estabilidade? Existir estabilidade é bem difícil a gente afirmar, né? Eu acho que a estabilidade ela é sempre relativa. Mas, cara, acho que... de fato, a área de tecnologia como um todo, ela vem crescendo e ela é core hoje na maioria das empresas e muita gente está começando a enxergar mais a área de tecnologia como core, até no mote lá da transformação digital, em que você coloca a tecnologia dentro de todas as áreas de negócio, ligada a todas as áreas de negócio. Então, acho que tem muito disso, mas, claro, a estabilidade ela é sempre até a página 2, não tem como garantir estabilidade de nada. É difícil. Mesmo no layoff, geralmente as empresas não demitem tantas pessoas de tecnologia, né? Às vezes demite meia dúzia só para as outras áreas não ficarem chateadas, né? Já vi acontecer. Esse era o argumento? É meio que isso, cara. Só faltou falar assim, né? Falar, não, como a gente vai cortar de todas as áreas, tem que cortar um pouquinho de tecnologia. Pega a galera que tá de Yellow Flag lá e manda embora, assim, só para vendas não achar ruim. Cara, não faz sentido nenhum. Mas é uma área que sofre menos com layoff. Sofre também, mas sofre menos com layoff. Né? E aí, bom, acho que tem esse hype também, porque assim, design geralmente você vai precisar fazer toda uma faculdade, ter toda uma experiência prévia. Engenharia, você não só tem que ter essas habilidades ali com algoritmos, com lógica, mas também tem alguma graduação. PM é um negócio muito mais genérico, vem gente de tudo quanto é lado, né? Então você não vê esse influxo de gente querendo entrar em engenharia e design, porque são disciplinas que já existem há mais tempo e estão mais estabelecidas. PM, cara, você pode ter feito, como tem exemplos ali, contabilidade, moda, enfim, medicina, sei lá, você pode entrar em produto. Né? Mas realmente, nesse momento de layoff, não acho que seja estabilidade. Acho que proporcionalmente tem menos cortes. Então, eu tava olhando aqui o celular que eu fui pegar um post, vou até citar ele aqui, ó. Matheus Gustavo Inácio. Matheus Gustavo, você tá assistindo aí. Ele fez uma análise. Enfim, não dá para ver gráficos aqui no meu celular, nem vocês, mas depois eu te deixo o link. Ele fez uma análise das últimas 310... Dos últimos 5 unicórnios que demitiram. Pegou 310 pessoas e ele fez o ranking das pessoas que foram demitidas. Primeira pessoa no ranking, o UX e produto. Segundo no ranking comercial, depois analistas, aí tá bem genérico analista, e em quarto desenvolvedores. Fiquei surpreso, confesso, quando eu vi. Mas ao mesmo tempo, a análise ela é muito no total, não dá pra saber em proporção, né? Tipo, talvez na empresa tinha muito PM, não tem essa informação. Sim. Mas eu fiquei surpreso quando vi UX e produto. Acabou que no total ficou um montante grande, né? Exato. Mas Exato. surpreendente mesmo. Porque... Se a empresa tinha 10 PMs, cortou 1, é 10%. Né? Sim. E se tinha 100 engenheiros, cortou 5, né? Já não é 10%. Agora são as bigs, né? São as unicórnios. Acho que sim. Sim. Mas, enfim, fica aí mudado. E o mais curioso nessa história é que normalmente num squad você tem um PM, normalmente um Product Designer e vários desenvolvedores, no mínimo 2, 3 para um squad. Então, se tem mais gente de PM e UX sendo demitida do que desenvolvedor, cara, quem tinha mais grupo de gente ali para ser demitido eram os desenvolvedores, eram os engenheiros. Então, isso chama a atenção nesse sentido. Também não adianta a gente ter um bocado de PM considerando que tá faltando desenvolvedor. E a gente ainda tá concorrendo agora no Brasil com desenvolvedores de fora. Então, assim, é aquele negócio, você tem que ter o quê? 4, 5, 7 devs. O Martin Kagan fala de 7 devs para ter um PM. Então, se não tem dev, para que ter tanto PM? E assim, foram muitos layoffs, mas também a gente sabe que contratação em área de tecnologia não é a coisa mais fácil do mundo. Não é hiper rápido você contratar um PM, um PD legal, que tem fit, desenvolvedor, você
compete com o mercado inteiro, literalmente, porque tá todo mundo contratando as mesmas vagas. Acaba tendo um receio um pouco maior, eu acho, de demitir essa galera. Demitir a galera de tech. É difícil contratar depois. muito difícil você repor essa pessoa. Ou antes de ocorrer o layoff, eles já saíram por conta própria. Também é uma possibilidade. É verdade. Mas agora, falando mais do PM mesmo, de produto em si, o Farina bem no comecinho falou sobre a decisão, né? E aí eu queria ver o que vocês acham. O produto toma decisão até que ponto? Até onde vai essa autonomia da decisão da pessoa de produto? Vamos começar pelo PM, depois a gente fala do GPM, do Head. Sim. Mas até onde vai? Porque as pessoas entram nisso. Eu vou decidir tudo, eu vou decidir a feature que vai ser feita. Assim, bom, enfim. Eu vou fazer a roadmap sozinho. Manda aí. Você quer começar essa, cara? Essa é difícil, assim, né? Acho que a decisão, ela... Pode chorar no podcast, né? A decisão, ela para onde tem alguém para decidir normalmente. Onde tem alguém com o mesmo poder de decisão ou a mesma vontade de decidir aquele ponto, né? Então, o PM, ele pode decidir aquilo que ninguém quer decidir. E aí, beleza. A partir do momento que você tem um stakeholder, você tem um executivo, alguém que está interessado naquilo ali, o poder de decisão do PM já é minado e ele vai ter que, na verdade, convencer essas pessoas daquela decisão que ele pretende tomar. Mas ele não vai decidir sozinho. Ele vai mais negociar do que decidir, de fato, Sim. né? E fica a impressão para todo mundo que está envolvido que ninguém decidiu, né? Porque aí o stakeholder de vendas vai influenciar, o PM vai contra-influenciar, eles vão chegar no meio termo e aí a pessoa de vendas vai falar, pô, não foi a minha decisão. O PM vai falar, também não foi a minha decisão. No fim das contas, a decisão foi um meio termo que ninguém se sentiu... não, eu cheguei lá, falei que ia ser assim e foi do jeito que eu falei. Os processos de produto, geralmente, eles são construídos dessa forma, de uma maneira que lá no final você nem consegue dizer muito bem de quem foi a ideia, porque ela já foi tão mexida, né, e foi dado tanto feedback, foi uma co-construção, que é difícil você dizer que foi a decisão de produto mesmo. Assim. Mas o produto tem que facilitar isso acontecer, Sim. né? Porque também se ele não faz isso, ele se Sim. isola e... Sim. Mas é diferente, se eu fosse falar na tua carreira, quantas vezes você facilitou uma decisão, quantas vezes você decidiu, como PM, como contribuidor individual, não como líder. Muito mais você facilitou do que decidiu, eu imagino. Tô pensando aqui. eu acho que foi mudando ao longo da carreira, porque eu fui ganhando confiança minha e conhecimento, e eu também fui evoluindo na empresa, né? A empresa começou a confiar mais em mim, eu comecei a ganhar espaço para tomar decisões, mas num espaço controlado. Eu não decidi, eu nunca decidi negócio como PM. Lógico. No sentido de preço. Eu nunca decidi preço. Eu nunca defini a nova vertical que a gente vai abrir. Não, nunca. Isso é o executivo que define. Mas eu sempre definia a prioridade do meu time ali. O que meu time vai atacar nessa, vamos falar, sprint, né? Mas eu acho que o nível de decisão vai até aí. Vocês acham que muda? Acho que é isso. A decisão, ela tá no micro ali do dia a dia, mas, cara, você vai participar de várias decisões, né? Você vai participar de uma decisão ali, às vezes executiva, mas facilitando e juntando os diferentes pontos de vista. Então, você tem stakeholder A e B, juntar os dois e guiar para uma decisão ali, né? E quando vai subindo de nível? GPM, Head... Acho que muda com quem você vai negociar. Normalmente um GPM, um Head vai negociar mais com o nível executivo, mas eu ainda vejo que está muito no mesmo caminho, ou seja, a decisão ela vai até onde não tem outra pessoa para participar dela. Uhum. Tem outras variáveis também, a cultura da empresa, enfim. Às vezes você chega numa posição nova, as pessoas estão olhando para você, esperando que você decida, sabe? Como você é a pessoa que veio de fora, às vezes... dependendo de... você já trabalha naquele mercado há alguns anos, aí você chega numa nova empresa daquele mercado, todo mundo sabe que você tem uma baita experiência, você vê na reunião o pessoal meio que esperando você falar, assim, sabe? Então, acho que vai muito de... Tem outras variáveis, acho que não é só cargo. É a empresa, é o mercado que você tá, é o momento da empresa, é o momento do produto. Às vezes até o tamanho do time, né? Às vezes o time é tão pequeno que tem espaço para mais pessoas opinarem e mais pessoas terem um certo poder de decisão. Mas como fica o papel do... Vou falar da pessoa de produto. Quando ninguém está alinhado na direção, está todo mundo discordando. Porque vocês citaram o cenário bonito. É cocriação, é bacana. O cenário Marty Kagan. Quase isso. Mas e quando não tem alinhamento? Ainda é uma cocriação. Mas quem decide uma cocriação quando não tem hostil. Quando não tem alinhamento.
cocriação hostil. É uma cocriação hostil. As pessoas estão ali, não estão muito afim de estar ali, talvez. Não, eu acho... Depende da empresa. Depende da empresa. Onde eu trabalho hoje, todo mundo sabe que é a liderança de produto, né? Que vai dar a última palavra, né? Então, acho que depende da empresa. Falando num cenário mais tradicional, de repente, o PM ele vai ter que juntar essa galera que está discordando e buscar, não necessariamente um consenso, mas um comprometimento. Ou seja, cara, eu sei que a gente não vai chegar num consenso. Você quer uma coisa, você quer outra. Beleza. A gente consegue um terceiro caminho que agrade todo mundo, ou que pelo menos todo mundo aceite de alguma forma. Que desagrade menos. Mas esse ainda é o cenário Marty Kagan. Você está dizendo que todo mundo está disposto a concordar depois de um tempo. Não, mas é que isso eu tô falando aqui de uma forma mais leve, mas que no dia a dia vai ser na pancadaria, né? Num cenário desse, é no meio da pancadaria. Você vai ter que juntar esses caras e falar, cara, eu não vou conseguir agradar vocês dois. Como que a gente faz para sair... 2 ainda é fácil, hein? 2 ainda é pouco. Ainda tá tranquilo. Como que a gente faz para sair do outro lado? Qual que é o objetivo que a gente tem? Como que a gente vai entregar alguma coisa que entregue valor para o nosso cliente? De repente, essa pessoa de produto faz uma sugestão de um terceiro caminho que tente agradar um pouco de cada um, mas, cara... ali vai ser jogo de cintura, vai ser negociação na veia. Vai do quanto tu tá afim de ser impopular também, assim, de tomar uma decisão impopular, né? E isso talvez seja uma verdade pouco dita, né, da área de produto, cara. Tu tem que estar disposto a tomar uma decisão impopular, como toda liderança, porque mesmo que seja uma liderança sem crachá, como é o caso do PM, contribuidor individual, você vai tomar decisões impopulares, isso vai acabar com a tua... isso vai comprometer o teu capital social, isso pode comprometer tua performance review, isso pode comprometer teu PDI, pode comprometer tua promoção, teu aumento salarial. Tu tá afim de fazer isso? Tu tá afim de bancar isso? De tomar uma decisão impopular, sabendo que pode chegar na performance review e tomar um pau porque tu tomou aquela decisão, entendeu? Cara, se tu tá afim, vai do quanto tu acredita também na decisão que tu tá querendo forçar a barra ali. Tem um risco, né? Porque você pode também conseguir um resultado legal. Exato. Mas, enfim, tudo que vocês estão falando tá parecendo, então, que o PM é um grande político. Ele é? Sim, mas Parece se ele que for muito político, ele cai no outro risco. Ele vai cair. Né? Parece que ele tá negociando no Congresso o tempo todo. Vai isso? cair. Pra passar as medidas... A galera percebe. Se for isso, a galera percebe e você também vai tombar. Ou ele vai ser dominado pelo resto da galera, né? Então, assim, eu sei que, por exemplo, citando exemplo aqui, não é você, mas o Marcel é o cara que é político, que quer agradar todo mundo, que sempre cede pra eu impor o que eu quero. Cara... Vou engolir. Eu vou engolir o Marcel, porque tudo que eu decidi, eu vou chegar lá, Marcel, falar, cara, eu quero assim. É isso. E você vai sempre fazer do jeito que eu quero, ou seja, você já não vai fazer mais o trabalho de produto, você vai virar o garçom. Não, mas aí você tá falando, beleza, esse é um político ruim, mas se eu tenho 5 coisas diferentes, eu tenho que também ser político para alinhar todo mundo, para convencer, ó, tem esse lado. E eu sinto que, eu queria ver o ponto de vocês, que a galera, principalmente a galera que tá entrando, ou até uma galera que já tá há um tempo, se cansa muito rápido disso. Fica exausto, porque é realmente cansativo. Você tem que saber que tem um aspecto político do seu trabalho, cara. Se tem 3 pessoas numa sala, tá rolando política, entende? Então, você tem que saber que você vai, às vezes, tomar decisão impopular, que às vezes você vai negociar, que às vezes você vai, enfim, se aliar a alguém, porque naquele momento é o melhor que você pode fazer, enfim. Tem todo um aspecto pessoal, às vezes você tá vivendo um problema pessoal ali, que você também não vai ficar comprando briga no trabalho, você quer ficar mais de boa, você quer ficar mais tranquilo. E às vezes as pessoas vão te influenciar a tomar uma decisão que você nem tomaria, mas que porque você não quer uma vida mais turbulenta, você tá ali. Então acho que tem muita variável. Acho que dizer que o PM é um político é meio reducionista, mas não dá para negar que tem um aspecto político grande no trabalho. E isso que você falou para mim é um ponto importante, porque é até uma das perguntas que eu queria trazer. Porque você falou, é reducionista dizer que o PM é político. Concordo em partes, porque eu continuo achando que ele é bem político, e tem que ser. Mas eu acho que todos os outros cargos têm que ser também. Não é só coisa do PM, né? E aí eu queria jogar essa pergunta para vocês no sentido de gestão de produto é tão diferente de outro tipo de gestão? Ou não? Por que o gestor de produto é mais especial, que está nesse hype que a gente falou no começo, em relação ao gerente de operações, ao gerente de marketing, ao gerente de vendas? Por quê? O que tem de tão diferente? Todo esse pessoal também tem demanda, todo esse pessoal também tem que priorizar. No aspecto político, acho que não muda absolutamente nada. E, na verdade, traz até essa política para o nível do contribuidor individual, como o Farina falou. Então, o contribuidor individual já tem que ser muito político, já tem que negociar muito na gestão de produtos. Mas em qualquer gestão você vai ter a política, você vai ter que negociar. Acho que nisso é igual. Sim, eu tive só uma experiência liderando uma área que não era produto, era
projetos e operações ali. Acho que tem algumas diferenças, mas são muito sutis, assim, né? A diferença de como você motiva o seu time, né? Então, pessoas de produto se motivam com discursos diferentes do que vendedores, por exemplo, né? Quando você tem comissão na jogada, quando você tem remuneração variável, o estilo de motivar vai ser totalmente diferente. O nível de competitividade versus colaboração vai ser totalmente diferente. Então, você tem que conhecer o time que você tem. E esse time depende muito da área que você está liderando, sim. Operações era muito mais batida de bumbo, era muito mais curto prazo, garantir que os processos estão sendo seguidos. Agora, com uma pessoa de produto, às vezes ela vai se desviar um pouco do processo ali que todo mundo segue e tá tudo bem, você confia, entendeu? Então, acho que tem um pouco mais de improviso em produto, sabe? Eu acho que concordo, é uma área que você pode ser um pouco mais criativo, sim, dependendo, obviamente, da empresa, do contexto que você tá. Mas tem uma frase que eu acho muito legal, que é tipo assim, o que significa gestão, né? Depende de ser produto ou não. O que significa gestão? Gestão é alocação de recurso. Uhum. E aí você tem que entender como eu vou alocar melhor meu recurso, como eu vou montar meu time, como eu vou priorizar, como eu vou fazer a estimativa de impacto. E para mim, tudo isso é produto, mas isso também é as outras áreas. Então eu sinto que a gente também supervaloriza produto nesse sentido. Principalmente a galera que quer migrar, vai ser diferente. Você tem os desafios iguais. Glamourização do PM, assim. Eu acho que da carreira toda de produto, né? A gente vê muito isso até dentro da PM3, em alunos, em pessoas que a gente conversa. A gente escuta muito caso de instrutor também. Mas, cara, a galera entra na carreira de produto, tipo, virei o Elvis. Todo mundo vai me amar, todo mundo vai me conhecer, vai ser incrível. E não é bem assim, até essa parte de política, o famoso stakeholder management. Todo mundo vai ter que fazer isso em algum momento, todo mundo vai ter que entender qual que é o nível de poder que outro stakeholder tem sobre as coisas que eu tô gerindo. Então, assim, não é uma coisa muito glamurosa, não. Vocês acham que é? Glamuroso? Com glamuroso? certeza não. Nem um pouco. Que bom. Mas eu entendo. Tem várias coisas que tornam, que criam essa aparência de glamour. Com certeza. Uma delas é que, dependendo da empresa, para os stakeholders, você é a pessoa a ser agradada. Né? Porque você, dependendo da empresa, se você é a pessoa que toma mais decisões ou a empresa te empodera para ser mais decisor como produtor ali, o stakeholder vai querer dar uma puxadinha de saco ali e falar, bom, se eu não tiver uma relação legal com o Marcel, eu sei que eu não vou conseguir, né, direcionar o produto, não vou conseguir dar inputs do produto. Mas será que não é porque... Então as pessoas querem te agradar. Eu concordo que é assim hoje, mas eu fico pensando se vai ser assim para sempre. Por quê? Hoje, a gente está num processo... Não é transformação digital, tem as empresas que estão nesse sentido, mas a gente está num processo no qual as outras áreas dependem muito da área de tecnologia, dependem muito, naturalmente, acaba dependendo muito da área de produto. Então, o produto acaba virando um ponto central de comunicação, de dependência, etc. Mas será que no futuro vai ser assim de fato? Eu fico pensando, talvez no futuro as ferramentas para comercial, para marketing, etc., já estão evoluídas que o pessoal nem precise tanto da área de tecnologia, consegue fazer as coisas mais sozinhos, consegue... Então, hoje é assim, mas não sei se daqui a 10, 15 anos ainda vai ser assim. A tecnologia vai evoluir muito. Acho que tem um pouco de amadurecimento do mercado também. Assim, o mercado de produtos de tecnologia no Brasil está numa ascensão gigante. Ainda está numa ascensão gigante. Do mesmo jeito que a área de Agile estava numa ascensão gigante, igual você citou ali, 2008, 2009, agora já está numa descida, já está bem mais estabilizado. Descida não, viu? Eu acho que cresce assim, mais devagar. Tá crescendo devagar. Mas eu acho que em algum momento, pode ser que não no mesmo ritmo de Agile, eu até queria ouvir você sobre isso, mas produto eventualmente produto e área de tecnologia em geral, acho que vai chegar nesse mini platô também, eventualmente. O que vocês acham? Possível. Acho que tudo tem um ciclo de vida, assim, né? Com certeza. Então, em algum momento, sim. Né? Talvez algumas coisas vão se ajustar. E aí entra muito na questão de mercado mesmo, né? Quando você olha mercado, você tem ali os movimentos de alta e depois a correção, né? E talvez venha algum movimento de correção aí, de que algumas empresas, de repente, estão contratando muito time de produto e veja, de repente, no futuro, que na verdade precisa de um pouco menos. Alguma coisa assim, que é uma correção natural do percurso. Ou quem não está contratando tanto, começar a contratar mais para também se estabelecer. Para mim ainda está muito alinhado nisso que o Farina falou de você ser uma pessoa razoavelmente importante para o seu stakeholder. E eu fico tentando pensar até historicamente, tipo, sei lá, vamos pegar HP. Antes da gente começar a falar de software, a HP fazia lá
Impressora? Não sei, cara, tô zoando. Sei lá, eu não conheço tanto a história deles. Fazia hardware. Mas no top of mind, pra mim, é impressora. Fazia hardware. Beleza. O ciclo era muito lento, então, naturalmente, eventualmente, vinha a área de marketing comercial demandando coisas e produto... Não era nem produto, né? Era projeto, sei lá o que é. Atendia mais do que eu sinto que a gente atende hoje. Hoje eu acho que existe essa glamorização, esse eu sou o Elvis, faz as pessoas de produto também terem menos humildade e falarem, não, você é da comercial, eu que falo com o usuário, eu que sei tudo. Isso gera um problema grande, né? Dessa falta de humildade das pessoas de produto, sabe? Vocês percebem isso? Eu sei que vocês são de produto, vocês vão dizer que não. Mas enfim. Não, eu percebo sim, cara, de verdade. E eu acho que acontece até com outras profissões fora da tecnologia. Advogado, médico. É verdade. Sim. Né? Então, várias dessas profissões que eram... Cara, advogado, médico, engenheiro era a tríade que, pô, se teu filho fizesse uma dessas, estava feito, era respeitado na sociedade. Hoje em dia, a galera já não respeita tanto, cara. E em parte por culpa de maus profissionais que sujam o nome da profissão, em parte por conta de, sei lá... Por mudança de mercado também. mudança de mercado, uma assimetria de informação. Advogado, se não me engano, ou é a primeira ou é a segunda faculdade que mais forma gente, a faculdade de Direito. Então, tipo assim, o mercado tem tanto advogado que, enfim, ferrou a demanda. E tem uma coisa que acontece, por exemplo, na medicina, né? Que, pô, eu sou leigo de medicina, eu sou incapaz de julgar se o médico que está me atendendo é bom ou não, né? Então, acho que também tem isso. Tem essa perda de confiança, porque aí você vai no Google, você lê outra coisa, você acha que o médico é ruim, mas na verdade no Google você leu errado e aquele médico é bom. Acho que pode acontecer um pouco disso também na tecnologia, sabe? Você vê outra pessoa falando outra coisa, você para de confiar naquele, então é muito difícil dizer. Eu acho que sim, acho que tem uma glamorização e acho que esse hype vai se perder em algum momento, cara. Boa. E trazendo agora, a gente falou muito de mercado, produto geral, mas vamos trazer um pouco pro dia a dia agora, se perguntas mais de que vocês viveram, ouviram acontecendo. Então, acho que uma das perguntas é se vocês puderem contar alguma situação que vocês fizeram um discovery e que não adiantou em nada. Porque a gente fica falando, discovery, faz lá, vai ser super incrível. Mas e aí? Todo discovery dá certo? Todo discovery é utilizado? Primeiro tem que entender o que é o discovery dar certo, né? Porque muita gente entende que o discovery dar certo é validar a hipótese. Quando, na verdade, eu sempre falei pro meu time que, cara, o papel de produto é muito mais invalidar as hipóteses do que validar. Você vai muito mais com viés de já invalidar e você só valida aquilo que sai da curva, né? Mas muita gente acaba enxergando isso. Puta, meu discovery não deu certo. Eu invalidei a hipótese. Pô, deu certo. Melhor invalidar agora que depois, né? Você deixou de gastar um dinheiro, de investir recursos ali em construir algo que ninguém queria. Pô, sucesso. Mas eu acho que tem alguns discoveries que a gente já começa sabendo que não vai dar em lugar nenhum. Seja porque alguém já tinha um viés muito grande e te forçou a fazer o discovery, porque a pessoa tinha aquela certeza na cabeça e, cara, você já tinha dados, de repente, para justificar que aquilo não ia dar certo. Ou, eventualmente, cara, aquela coisa que você fala, puta... isso aqui, cara, é mais fácil eu construir do que eu fazer um discovery. Porque, putz, eu vou demorar uma semana fazendo entrevista com o cliente para construir isso aqui, demora 2 dias. Gente, uma semana tá rapidão. Caramba! Sendo otimista. Time eficiente, cara. Quem são esses devs aí pra gente contratar? Não, eu falei 2 dias para desenvolver, tá vendo? Discovery? Não, para desenvolver uma semana, né? Não, era uma semana para discovery ou 2 entrevistar. dias para desenvolver. No meu exemplo aqui, sendo otimista ao extremo, né? Aqui... Quase sendo Marty Kagan, né? Tô brincando, dá pra fazer. Dependendo do que for, dá pra fazer em 2 dias. Sim. Não sou eu que vou fazer. Mas você já... Brincadeira, engenheiros do meu time. Olha só. Amo vocês. Olha ele limitando a guerra entre Não é? dev e produto aí. Mas vocês já tiveram situações... se vocês puderem contar um caso específico de um discovery, como foi, relatar um pouquinho mais no detalhe, que foi feito e não foi usado para nada. Seja um discovery desse sentido de, eu ia fazer para o stakeholder porque era mais para convencer, ou de algo que vocês imaginavam que ia dar um impacto, você foi lá na ponta e descobriu, putz, estava tudo completamente errado. É que eu acho que serve para algo, de fato. Serve para você ver que talvez você mitigou um risco. O Eric Ries, ele fala lá do Lean Startup, ele falou várias vezes depois que saiu o livro, porque a galera começou a criticar o Lean Startup, né? E ele falava assim, eu nunca falei que Lean Startup era mais barato. Eu disse que você vai mitigar riscos e no longo prazo isso se paga.
Porque é melhor do que você sair investindo e depois de 1 ano descobrir que não dava certo. Mas é caro, porque você tem todo esse processo de não estou entregando nada, eu estou só invalidando hipóteses, né? Mas se vocês puderem relatar algum ponto, um caso desse cara, tem 2 casos, assim, né? Um que eu tava fazendo todo um discovery e tava começando a entregar valor, tava começando a dar certo e tudo mais, e tinha outro time mexendo na mesma coisa. Né? E aí o meu foi descontinuado e o outro time. Então foi um discovery que não serviu pra nada, porque no fim das contas, tudo que eu fiz foi jogado fora e o do outro time que venceu, assim. Um negócio meio Apple, assim, sabe? 2 times trabalhando na mesma coisa e o que ganhar, o outro perde. Enfim, achei meio idiota. O mesmo público, o mesmo segmento? Cara, era a mesma parte do software, vamos dizer assim, né? Então não tinha muito o que fazer ali, um ia ganhar mesmo, né? E nosso squad demorou para ter visibilidade que o outro squad estava fazendo isso também, enfim. Negócio meio portas fechadas ali do outro squad, e achei que não foi tão legal da parte deles. E numa outra também, cara, a gente fez todo um discovery, as coisas estavam demorando para tracionar, e aí tiraram da tomada, na minha opinião, cedo demais. Acho que poderia ter investido um pouco mais, mas eu saí da empresa e desligaram. Então, pelo visto, eu era a única pessoa que acreditava naquilo. E aí esse discovery acabou não servindo para nada, mas, pô, eu continuo discordando. Acho que deveriam ter seguido ali. No meu caso, cara, eu acho que eu consigo falar de casos que eu vi usar o processo de uma maneira meio errada. Por exemplo, rodar uma design sprint para desenhar um projeto que vai ser desenvolvido em 1 ano. Nossa, e não para sair com um MVP. Cadê os engenheiros de 2 dias lá, cara? Não, tinha que ter colocado eles no papo. Mas, cara, a Design Sprint, teve alguns casos que eu participei de Design Sprints que não tinham o objetivo nem de fazer um MVP, de só construir. O objetivo era só construir um protótipo. E aí, pra mim, acho que já é distorcer também um pouquinho. Mas nem chegar na parte ali de vamos tentar validar alguma coisa, mesmo que validar o protótipo. Era pegar o protótipo e fazer um teste de usabilidade. Entendi. Só isso. Então, acho que isso é um caso aí de um discovery que pra mim foi jogado no lixo, porque você parou uma semana com, cara, 20 pessoas. Cara, é um esforço grande, né? Você fazer um design sprint. Executivos participando. Custou caro, né? E no final das contas, você ter um design de um projeto que nem tá finalizado, ou seja, o time vai trabalhar nisso depois também, porque é óbvio que em 1 semana não deu pro time fazer todas as dinâmicas e desenhar o protótipo final em alta fidelidade. E você só validou isso num teste de usabilidade com 2, 3 clientes ali. É tudo que você soltou de uma design sprint. Ou seja, cara, é um processo que você poderia fazer sem a design sprint muito fácil. E aí você sair com isso com um backlog lá de 9 meses, de 12 meses de um projeto. Aí, pra mim, acho que isso também é desperdiçar uma ferramenta. Como não fazer design sprint? Exatamente. Às vezes também o time quer trabalhar muito adiantado, vai fazendo um monte de discovery e nunca chega a hora do delivery. Quando chega, aquele discovery já não faz sentido, sabe? Então, ter mais cuidado ali de não deixar um discovery tão upfront assim, sabe? Dual track é legal, mas tem que saber usar, cara. Você vai fazer discovery 6 meses antes, não tem porquê, né? A hora que você chegar lá já mudou o mercado, né? Tudo que você descobriu já não funciona, né? Então... E pensando assim, nas coisas que saem do discovery, vão pro time, vão para realmente serem feitas, né? Até que ponto que vocês acham que as equipes precisam ser drivadas a outcome e até que ponto que elas precisam pensar mais em outputs? Eu sempre digo que não tem outcome sem output, né? Então você tem que ter output. E às vezes tá tudo bem focar em entrega e não só no outcome. Os fiéis ao Matt Kagan vão morrer, hein? Não, cara, mas assim, às vezes... A gente vai tomar hate no episódio. Não, às vezes tá tudo tão zoneado, cara, que você tem que pelo menos criar uma cadência de entregar coisas, sabe? Já vi vários casos, cara. O time tava só corrigindo bug há meses, entendeu? Você tem que criar uma cadência de conseguir entregar algum valor para o usuário. Mas isso aqui não vai dar outcome. Cara, pega qualquer feedback que chegou no suporte ali de usabilidade ruim e melhora aquilo, sabe? Então, criar a cultura de você conseguir um continuous delivery, vamos dizer assim, né? Não de discovery. Já existe o termo, é outra coisa, eu sei. Mas, assim como você tem um continuous discovery, você tem uma entrega contínua de output também, né? Para você criar para você poder chegar ao ponto de um engenheiro em 2 dias poder fazer alguma coisa. É que também é complicado, porque a gente fica falando do outcome, e às vezes tem essa usabilidadezinha que a gente vai melhorar ali, que a gente sabe que tá ruim. E você vai perder... eu quero mensurar perfeitamente para ver se vai ter outcome. Talvez a mensuração seja mais trabalhoso do que fazer a feature, porque às vezes é um negócio muito, muito fino ali. Isso tem que estar sempre na balança, né, cara? Exato. Entre o quanto eu vou gastar para
ou validar um outcome, ou fazer um discovery, ou usar a ferramenta X de discovery e entregar. Porque às vezes é mais barato você entregar, cara, entrega. Você vai gastar menos os recursos da empresa. Sim. No final, a gente falou que gestão é alocação de recursos. Então, se um gestor de produto está colocando na frente o processo sobre a melhor alocação dos recursos, ele já não está fazendo a gestão. E acho que isso é muito importante a gente ter em mente. E, cara, claro, tem coisas, às vezes, que não vão gerar um puta outcome, mas que são uma dor latente do usuário. E aí? Tem coisa que não é tão mensurável assim. Você não vai fazer? Dá pra ir pra um ponto e dizer assim, é um outcome, mas é um outcome subjetivo. Exatamente. É um outcome que eu não vou conseguir mensurar numa métrica ideal, mas eu consigo talvez até pegar um proxy aqui, um ali. Às vezes, no próximo Discovery, a gente consegue encaixar algumas coisas. Aquela dor não apareceu de novo, só para ticket no suporte diminuiu. Coisas desse tipo. Sim. E tem aquelas coisas que são estratégicas da empresa para aquele momento, né? Então, assim, putz, cara, a empresa vai participar de um evento, vai fazer um negócio, uma promoção. Total. Cara, é output, mas você vai se negar a fazer aquilo que é a estratégia da empresa, que está alinhado à estratégia de crescimento dela, que está alinhado a tudo que tem de objetivo, de outcome, mas da companhia? Perfeito. Não vai. Legal. Sim. Teve uma coisa que o Farina comentou de, vamos pegar ali o que tem no suporte, o que a galera tá reclamando, e aí fica a dúvida. Todas as reclamações que chegam, todas as dores que os usuários colocam pra gente, pra um time de produto que chega no suporte, tudo, 100%, tem que ser resolvido? Com certeza. O pessoal que tá ouvindo e não tá vendo deve ter tomado um susto, né? Não, claro que não. Vão resolver tudo, 100%, vai ter nada de problema. Tem uma reclamação, vamos resolver. Não, com certeza. Acho que tem muita coisa... tem muita coisa de experiência de uso que se você não fizer desde a primeira versão, você nunca vai achar o argumento pra voltar lá e melhorar. Então, acho que tem coisa que já tem que nascer boa, sabe? De verdade. Assim, mas é MVP. MVP não é desculpa pra fazer coisa ruim. MVP é o mínimo pra você validar. Não é, não, tem que ser tosco, tem que ter cara tosca. Não. Essa é coisa que você já sabe que tá ruim, cara. E às vezes vai te custar algumas horinhas a mais de alguns testes de usabilidade que você vai fazer. Faz. Porque depois você não vai ter argumento pra voltar lá. Né? Não, se você for data-driven, por exemplo, você nunca vai ter argumento para voltar lá e mudar aquela experiência. Priorizar isso de novo vai ser impossível. Você não vai conseguir ter dados para isso. Né? Então, acho que tem coisa que você tem que fazer já desde a primeira entrega. Se você não faz, ela vai aparecer como um problema de usabilidade. Eu tenho que baixar uma planilha aqui, subir lá, não sei o que, isso está muito ruim. Acho que tem coisa que você tem que ter uma certa noção de não prejudicar teu usuário ali, de não criar uma experiência ruim. Mas não, tem muita coisa que chega que quer ver um exemplo, para não ficar só na teoria aqui, né? A famosa feature de exportar para Excel, né? Todo mundo pede para exportar para Excel, né? E aí você vai lá e faz, você nunca vai saber o que a pessoa vai fazer com aquele Excel. De repente ela vai fazer um dashboard maravilhoso que você podia ter feito dentro do seu produto para entregar valor para todos os seus clientes, mas você foi lá e fez exportar para Excel e aí você perdeu essa visibilidade, né? Então acho que tem coisa que vale um bom discovery mesmo, assim, né? Por que você quer exportar esse Excel? Beleza, eu te mando um CSV aqui por 2 semanas, você me mostra o que você fez com ele. Aí a gente volta a conversar, sabe? Então acho que tem coisa que não é só fazer porque está sendo pedido, sabe? É o famoso entender a dor por trás, né? Exatamente. Do que está sendo pedido. Exatamente, porque ali você vai pegar todo esse material, você vai analisar, claro, coisas que destoam, que aparecem em mais de 1, 2, 3, em vários clientes, você vai olhar com mais carinho, vai fazer um discovery, de repente você já entendeu a dor, já tá claro, porque você já pegou em algum outro teste, alguma coisa você já consegue tocar, mas cara, você pegou ali uma dor que de repente é de um cliente, que ele reclamou, que pra ele não tá legal, mas e aí? Eu vou resolver pra ele e de repente eu tô quebrando pra todos os outros a experiência. Então, não dá pra atacar tudo que chega do cliente, porque de repente um quer azul, o outro quer rosa. E aí? Eu vou colocar o meio do caminho ali? Não vou. Mas eu te devolvo a pergunta. Todos os bugs mapeados têm que ser resolvidos? Todos os bugs mapeados? Uau! Cara, no mundo ideal maravilhoso, de preferência. No Inspired não tem essa resposta. Não tem. Não tem essa resposta. Não tem. Não fala sobre isso. Assim, não vou lembrar do livro inteiro, né? Porque ele é desse tamanho. Eu sinceramente acho que tem bug que você deixa lá, cara. Sim, cara, às vezes tem bug que dá muito trabalho de você resolver e o impacto de você resolver ele não é tão grande assim. Então, no mundo ideal, um software sem bugs, maravilhoso. Sabemos que o mundo ideal não existe? Sabemos.
O software sem a bug gente é um software que não foi analisado propriamente, né? Excelente ponto. Software sem bug é o software que não está em produção ainda. Exatamente. Esse não tem bug. Esse nunca tem. Ou que não tem usuário Ou suficiente. que tá na máquina do dev. Ou que tá na máquina do Porque dev. na não tem máquina do bug. dev funciona. Na máquina dele sempre funciona. Lá não tem bug. Não consegui reproduzir esse erro. Mas eu já tive essas discussões, assim, de que zero bug como meta. Cara, isso é ilusório, assim, né? É super ilusório. Eu Tem bug que você deixa eu lá. acho que é legal em alguns momentos. Por exemplo, já tive empresas que tiveram momentos que eles estavam com tanto bug que a engenharia não conseguia fazer nada. Sim. E aí veio bug zero, foco em depth técnico. Eu acho que, obviamente, não ia chegar, todo mundo sabia. Mas é um direcionamento, é um negócio inspiracional. Vamos lá, vamos tentar chegar, vamos reduzir. Putz, tinha uma época, 500 bugs, reduzir para, sei lá, 50. Beleza, né? Então, acho que tem momentos. Mas é igual você falou, é inspiracional. Isso. É um negócio de, tipo, galera, vamos lá, vamos todo mundo juntos, vai dar certo. Eu tive um caso que eu precisei parar uma frente inteira só para fazer correção de bugs. Mas o meu combinado, quando a gente estava negociando isso com os executivos e tal, foi: eu não vou ter nenhum bug crítico. Mais realista. Porque aí a gente conseguiu definir o baseline ali, cara. Bug crítico. Bug de baixa criticidade vai ficar lá. Pode ser que eu corrija agora, se for rápido de corrigir e tal, valer a pena. Cara, pode ser que fique ali no backlog por algum tempo. Mas já estava negociado ali que eram os bugs críticos de criticidade alta, de repente média, que a gente ia atacar. Como aquilo ali virou na época o Chiara e tudo mais. Então, vamos colocar algo Tinha um critério de factível. criticidade. Sim. Tinha um critério bem definido para definir a criticidade do bug. Sim. Então beleza. Aí fica mole. A regra tá definida, né? Tem que ter. Isso é importante, porque senão... Senão você entra naquele... vai ter um quarto de engenharia, galera. Vai ter um quarto de engenharia. Produtores vão pra casa, que vai ser um quarto de engenharia. Não. É uma Não vai pra casa, não. esse negócio. Produtores façam discovery. Vamos Faça fazer discovery. Que esse vai ser um quarto de engenharia. Nossa, Engenheiro horrível. feliz, todo mundo feliz. Fala, cara, vou codar o quarto inteiro, vai ser maravilhoso. Não funciona porque, de novo, tem que ter uma visão de médio e longo prazo, de saber assim, você vai refatorar coisa, você vai reescrever coisa. Reescreve de um jeito que daqui a um ano eu não tenha que fazer de novo um quarto de engenharia. Né? Então, enfim. Aí agora pegando um gancho aqui, cara. E quando o time de engenharia cai naquela de querer refatorar tudo? Eu falo, eu vou mexer nisso aqui. Cara, deixa eu refatorar também, porque eu já não tô gostando desse código aqui. E aí? Eu não tenho background de engenharia, cara. Eu vou passar pro Marcelo responder. Nossa, meu Deus. Cara, assim, eu já tive momentos desse. Normalmente eu perguntava, tá bom, quanto tempo a mais esse refactor? E ok, às vezes ter o refactor, mas eu sempre tentava entender também, e eu perguntava, mas é porque a gente vai começar a seguir um padrão novo que a empresa determinou, e às vezes tem, né, padrão de como alocar as classes, ou escrever o código, ou é porque você quer? Tinham situações... Perguntando assim, ele nunca vai dizer que é porque ele quer. Claro que não, mas você pega, dependendo da resposta, você consegue sacar um pouco se ele tá rolando ou não. E aí você consegue levar pro tech lead. Verdade. E em algumas situações o cara falava assim pra mim, não, é que eu quero, aqui tá em Java, eu quero colocar em, sei lá, era uma linguagem da moda que tava na época, quero colocar na linguagem tal. Eu falava assim, e eu já sabia, né, porque eu falava muito tech lead, falei, pô, mas só tem ele e mais 3 caras na empresa que codam nessa linguagem, por que ele vai fazer isso? Tipo, não faz sentido. Aí só que eu não brigava com o dev, porque eu preciso ter ele comigo. Preciso ter comprar. Ele precisa gostar de você. Precisa gostar de mim? Isso é uma verdade não dita. Os devs têm que gostar de você. Sim. E aí eu ia falar com o tech lead. Falei, cara, tem essa situação aqui, o que você acha? Me parece estranho, ele vai demorar 5 dias a mais e vai ser um código que só ele mais 3 caras sabem mexer. O tech lead ia lá, intervia, tá? Não acontecia. Esse foi um caso extremo. Tem casos que eu acho que é importante. Às vezes é um código que foi feito 10 anos atrás, está realmente desatualizado, a empresa mudou de estrutura. E aí você tem que saber quanto a mais isso vai levar e você tem que concordar. Se o PM não concorda, eu acho que vale você tentar vetar ou negociar alguma coisa. Porque eu já vi um dev no time querendo refatorar tudo. Os outros estavam ok, mas aquele queria refatorar tudo que ele tocava. E aí, né? Sempre tem esse cara. Eu já tive no contexto em que diagnosticado assim de que o time de engenharia tinha medo de fazer PR.
assim, de tão macarrônico que tava o negócio. Então, acho que nesses casos, eu falei de quarter de engenharia brincando, acho que tem exceções. Eu já vivi quarter de engenharia. Não, acho que dependendo do contexto, não é o quarter de engenharia, mas assim, dependendo do contexto, você tem que dar uma olhada mais para isso mesmo. Você não vai conseguir entregar valor daqui a 2 anos nesse código de hoje, então, pô, você já pensa em escalabilidade, você já pensa em uma série de coisas que ou não foram pensadas lá atrás, ou não tinha tempo e dinheiro para fazer lá atrás também. Sou super a favor, né? Agora, essa ilusão de que você vai ter aquele quarter que vai ser, cara, Deus vai baixar na Terra e corrigir todos os seus problemas de código e nunca mais vai... Isso não existe. Isso não existe. Daqui a 1 ano você vai precisar de outro quarto de engenharia também. Até porque a correção desses bugs criou novos. Exatamente. Exato. Daqui a 1 ano você vai ter problemas novos de estrutura, problemas novos de bugs, problemas novos de usuários. Os problemas mudam. É bem melhor conciliar nos outputs, sabe? Já tem um percentual de outputs ali que tá olhando mais para longo prazo, um percentual que tá olhando mais para entrega de valor daquele quarter, enfim. Idealmente um equilíbrio, né? Sim. E quarter é uma medida super arbitrária, né? De tempo também. Eu acho que na Shepa vocês usavam um negócio meio... Quadrimestre. Era quadrimestre. Quadrimestre. Eu nunca tinha visto. Sim. É uma medida arbitrária. Quem disse que as coisas... Completamente. Podia ser mensal, semestral, whatever. E aí aquele negócio que podia levar 2 meses e meio, leva 3, porque você planeja por quarter, né? Justo. Terminei antes, agora tem que planejar o próximo quarto. E frameworks, como é que vocês sentem sobre isso? Porque, enfim, muita gente acha que tem que usar um framework para dar certo, desde priorização, a de roadmap, a de discovery, etc. Pra quem tá só escutando, não tá vendo essa risada de nervoso? Deve estar assim, gente, que silêncio. Vocês estão quietos. Eu peguei a caneca pra não ter que responder. O Farida vai pegar água ali. Eu tô tomando água, deixa eu... Cara, acho que frameworks são uma boa ferramenta para começar algumas coisas, de repente para aprender alguma coisa. Então, eu não tenho ideia do que eu faço. Deixa eu colocar um framework aqui para dar uma guiada no processo e tal, mas no fim das contas, framework é uma ferramenta. O PM ele tem um cinto de ferramentas ali, cara, os frameworks estão nesse cinto e ele vai sacar alguns em alguns momentos aí do processo. Então, vou fazer um discovery, legal, tenho tal e tal framework que eu posso usar, ou de repente eu posso fazer uma coisa mais simples e... Cara, eu vou conversar com alguns clientes que reclamaram no meu Customer Success. Ou seja, não usar framework nenhum. Não usar framework nenhum, no fim das contas. Então, eu posso usar ou não. Os frameworks, acho que eles ajudam, e principalmente para quem está começando, os frameworks acho que são uma boa ferramenta para colocar algumas coisas. Mas, cara, não seguir aquela coisa de ser muito radical de... eu vou seguir o framework à risca. Eu vou seguir tudo que está escrito ali, porque se eu fizer uma vírgula fora do lugar, vai dar errado. A gente falou aqui da Design Sprint agora há pouco. Cara, Design Sprint a gente tem que entender qual que é o objetivo dela, ou seja, o objetivo dela é ter um MVP validado ao final de um período. Legal, tá todo mundo comprado com isso? Dá para usar Design Sprint. Agora, se eu vou usar para desenhar um protótipo, cara, de repente não é a melhor ferramenta. Eu poderia ter feito isso com outra ferramenta. Então, acho que os frameworks, eles entram muito nisso. Eu vejo muito PM, principalmente que está começando, que quer aplicar framework em tudo. Cara, eu vou fazer um discovery, eu preciso de um framework. Eu vou fazer delivery, eu preciso de um framework. Eu vou fazer um roadmap, eu preciso de um framework. Vou priorizar, eu preciso de um framework. Exatamente. E, cara, no fim das contas, claro, tudo vira framework, porque se você for priorizar por impacto e esforço, é um framework. Mas, cara, você consegue fazer isso sem um framework. Vai dar o mesmo resultado. Mas se você quiser um formatinho ali padrão para seguir, você consegue. O de priorização eu acho mais icônico. Porque você vai lá... Vamos pegar um ICE Score, tá? Que você tem a continha. Aí é legal porque você tira o ruído. Você tira ali as 20 coisas que não fazem. Mas as top 3, top 5... Você fica assim, eu acho que a segunda devia ser a primeira. Aí você vai lá e muda. Você muda a confiança. Você muda algum score. Você trapaceia no framework. É fato. Eu lembro que teve uma palestra no Product Stars, o primeiro lá, que teve uma moça, ela era do Hotjar, né? E ela foi mostrar como eles priorizavam lá, com esse score. E não sei se fui eu ou alguém perguntou, eu acho que fui eu que perguntei até. Mas e aí? Vocês realmente fizeram a primeira coisa que foi priorizada lá? Não. A gente foi lá e viu que não fazia sentido e priorizou a terceira. Ok. Acontece. E o framework, ele é isso, ele é uma ferramenta. Não é que você tem que seguir à risca o que o ICE Score te disse. Cara, qual dos 3 aqui primeiro tá mais alinhado à estratégia da minha empresa, à estratégia do meu produto? É o terceiro. Beleza, cara. Não tem problema eu priorizar o terceiro e não o primeiro. Mas o framework, ele te deu um guia para você colocar todo mundo numa mesma unidade de medida, nesse caso. E também para você parar de olhar para 20 ao mesmo tempo e às vezes olhar para os top 5, para os top Exatamente. 4. Então, para isso o framework ajudou, mas
Precisava ter usado um framework? Mano, podia usar ou não. Ia dar um resultado parecido. Não tenho nada a adicionar, cara. Acho que tem uma analogia que eu gosto de música e toco alguns instrumentos não tão bem. Você tem músicas que são totalmente framework. O blues, por exemplo, ele tem um negócio super desenhado, assim. Geralmente você vai fazer blues, você tem ali quase que uma sequência de acordes que é sempre a mesma, e você tem um monte de blues extremamente criativos dentro de um framework que é muito bem delimitado. E no outro oposto você tem o jazz, que é um negócio que, cara, você tem que conhecer muito de teoria musical. Se você tentar fazer, jazz não tem framework, vou fazer qualquer coisa, vai ficar uma porcaria, né? Mas depois que você conhece muito bem teoria, você vai fazer um jazz, cara, também fica maravilhoso, e aí cada jazz tem uma cara. É a mesma coisa em produto, cara. Você pode, às vezes, executar o framework ali, vai dar resultado, dá pra ser criativo dentro do framework, dá pra mudar. Acho que tem alguns frameworks que te engessam um pouco mais, Design Sprint, Inception, que são assim, cara, tem um roteiro ali, segunda de manhã você vai fazer esse negócio aqui, né? Aí se você não fizer, você não pode chamar de Design Sprint. Fala, tá bom, então eu vou chamar de outra coisa. Tem frameworks que engessam mais. Tem alguns que acho que engessam menos e te permitem improvisar mais, assim, também. Então trabalhar com produto é igual fazer jazz? Essa é a frase pra encerrar? E ser político também, né? Então você é um político tocando jazz. Olha, muito bom. Dá pra fazer um meme disso. Acho que não necessariamente, cara. Acho que tem hora de produto que é blues mesmo, cara. Você tem o framework definido, você vai lá e usa ele. Porque, cara, você não vai reinventar a roda. Você não vai reinventar a roda. É assim que se faz, cara, sabe? Uhum. E acho que tem mais alguma pergunta? Não. Eu queria só encerrar para vocês, cada um responder uma pergunta que é assim: o que vocês gostariam que, antes de entrar em produto, tivessem dito para você? Uma verdade que ninguém fala. O que vocês gostariam? Uma dica amiga. Tipo, olha, a verdade é desse jeito. E pouca gente fala isso. É uma boa pergunta, cara. Não sei, acho que eu respondi uma pergunta parecida uma vez, que é o que eu queria saber no começo da minha carreira, né? E a minha resposta é: alguém podia ter me dito que as outras pessoas também não tinham ideia do que elas estavam falando. Né? Porque eu achava que elas tinham e só eu não sabia das coisas, né? Então, mas é mais uma dica de carreira do que dica de produto. Ótimo. Eu tenho um amigo que ele tá na área de gestão hospitalar e tal, e ele conversa com vários médicos, executivos, CEOs de grandes hospitais, e ele sempre fala pra mim: Marcel, eu tenho a impressão de que ninguém sabe o que tá fazendo. Tá todo mundo seguindo o flow e é isso aí. É normal. A gente também tá, às vezes. Sim, né? claro. Então, você tem que ter um tempo de parar e pensar de vez em quando. Acho que essa é uma boa dica para quem tá entrando em produto, assim, né? As outras pessoas também não fazem muita ideia do que elas estão falando, e nem você. Mas elas transmitem confiança. Sim. Essa é a diferença. Exatamente. Mas aí você tem que tomar uma decisão na sua carreira, se você quer parecer confiável ou ser confiável. Né? O melhor é os dois, mas assim, por onde você começa? Começa por ser confiável, depois você se preocupa em parecer também. Boa. Vitor. Acho que uma coisa que eu queria que tivessem me dito é que você nunca vai ter 100% de certeza e todos os dados para tomar uma decisão. Que acho que muitas vezes a gente acaba se cobrando disso, cara, mas será que eu tenho realmente todos os dados? Será que eu tenho tanta confiança de tomar essa decisão? Dá até uma paralisia, assim. E você não fala, analisei o putz, não, suficiente. peraí, então deixa eu fazer mais 6 meses de discovery pra tentar ter uma certeza. Acho que isso eu gostaria que tivessem me dito lá no início. Você nunca vai ter 100% de certeza, você nunca vai ter todos os dados pra ter confiança pra tomar aquela decisão. Basicamente, você vai ter que tomar riscos, às vezes altos, às vezes baixos, mas Você vai Mas diminuir. a vida toda é assim, cara. Você vai, vou me mudar para outra cidade. Você tem certeza que vai ser legal? Não tem. Vou trocar de emprego. Você tem certeza? Você não tem certeza, cara. Mas a vida não tem framework, o produto tem. As pessoas acham que tá seguro. É verdade. No fim, você vai usar os dados, usar aquilo que você tem para diminuir a desconfiança, para diminuir o risco, mas o risco sempre vai existir e o nível de confiança nunca vai estar em 100%. Perfeito. Vitor, Farina, muito obrigado. Pri, obrigado pelo ser co-host do primeiro episódio. Você que está assistindo ou ouvindo a gente aqui nesse primeiro episódio, como falei no comecinho, deixa um feedback pra gente saber o que mais a gente pode fazer para melhorar, para você curtir cada vez mais o nosso conteúdo, e assina nosso canal, segue a gente aí no seu player de podcast favorito, e até a próxima.